Eu chamo Magda Freitas, sou natural daqui da freguesia de Santana e tenho 48 anos. Os meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe, sempre viveram na agricultura. A minha mãe acabou por passar mais tempo em casa, o meu pai dedicou-se mais à agricultura. Por questões de saúde, aos 33 anos ficou limitado com um AVC, que na altura se conhecia muito pelas tromboses, ficou muito limitado a nível de saúde, o que fez com que depois continuou na agricultura, porque a situação dele obrigava-o a se movimentar e a ter sempre uma vida ativa, e a vida deles foi a família em casa e a agricultura, nunca trabalharam fora. E onde é que estudou? Eu fiz a primária cá em Santana, na Escola da Sagrada Família. Depois passei para, na altura nós chamávamos, que agora deixe-se o secundário, passei para o preparatório para a Escola Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral, que ainda está aberta, é a escola secundária que temos cá, e acabei por fazer também 12º, tudo cá em Santana. Quando concluí o 12º, na altura nós não tínhamos, não havia mais escolaridade em Santana. Tudo quem queria concorrer à universidade ou fazer cursos profissionais tinha que se deslocar para o Funchal. Na altura não tínhamos via expresso e então o percurso era pelo Púzio e era um percurso longo e os meus pais não tinham facilidades de eu ficar no Funchal. Então teria de fazer o percurso, ir e vir todos os dias. Então a minha mãe, como pronto, não era assim tão aberta à sociedade e com alguns receios, nunca me incentivou muito, e por questões financeiras também, que era o principal, de eu ir estudar. E então fiquei por cá, acabei 12º ano, depois comecei a trabalhar na hotelaria, tive algum tempo na hotelaria, e da hotelaria saí, comecei a trabalhar no serviço público aos 20 anos, e onde continuo atualmente. Durante estes quase 30 anos, já estou a trabalhar quase mesmo há 30 anos, comecei com 20, estou a fazer este ano já 28 anos de trabalho. Durante estes anos, sim, muita formação pelo meio, muitos cursos profissionais dentro da minha área e olha, e continuo. E o que é que faz concretamente? É funcionária da administração? Sim, eu sou funcionária da Casa do Povo de Santana, já há 28 anos. Sempre trabalhei com a vertente cultural, com a vertente tradicional, são as áreas mais ligadas à Casa do Povo e à vertente da formação. São 3 áreas dominantes da instituição. Ok. Ia-lhe perguntar se tem algum familiar próximo, alguém próximo, um amigo, que tenha emigrado, que tenha... Tenho grande parte da família, só tenho uma tia, irmã do meu pai, que está em Londres, e os filhos com ela também. Do lado da minha mãe, neste momento só temos um tio que está na Venezuela, todos os outros que lá estavam já partiram. Havia alguns por cá também já partiram, neste momento a família cada vez está a se encurtar menos. Há prémios por aí, mas família mais chegada só há 2 no estrangeiro, além dos prémios. E sabe porque é que os seus tios emigraram? Porque é que saíram aqui da Madeira? Há muitos anos havia uma necessidade muito, muito grande. Santana, há 30 anos, isto para não dizer há 50 e há 60, não tinha a vida que tem hoje. Quem saiu de Santana há 30 anos e que agora volta diz que nós estamos no paraíso, porque crescemos muito. Apesar de não termos muitas infraestruturas e apesar de ainda estarmos um bocadinho distantes do Funchal em todos os sentidos, mas Santana cresceu muito e as famílias eram enormes. Estamos a falar de famílias com 12, 13 filhos, e com espaços bastante pequenos, e houve uma necessidade enorme de emigrar para também à procura de uma vida melhor, uma estabilidade financeira e toda a gente também poder, de uma certa forma, ter uma vida mais facilitada do que os pais tiveram. Isso, sem dúvida, se não fosse se não fosse a saída do santanense para o estrangeiro, nós não tínhamos de certeza absoluta
vá lá, o património, ao menos a nível da habitação que temos hoje em dia em Santana. Disse-me que o seu pai trabalhou Na agricultura, sim. O que é que ele cultivava? Olha, aquilo que ainda neste momento se mantém em Santana era a semelha, o que chamam a batata. Nós aqui chamamos a semelha, ou que, vá lá, no setor se chama a batata. O que nós chamamos de batata é a batata doce. E então os meus pais sempre cultivaram a semelha, a batata doce, o feijão, a maçaroca, o trigo, porque se plantava muito trigo, mesmo muita abundância, porque havia muita casa de colo. E a maçaroca, sim, porque os alimentos mais predominantes na freguesia era a maçaroca e o milho. Num passado, e não um passado assim tão distante, as pessoas viviam dos produtos da terra. Embora já se tivesse algumas mercearias, que na altura, eu no meu tempo já nem se usava mercearia, mas era ir à venda. Minha mãe dizia-me, vai à venda buscar isto, vai buscar aquilo. Mas não tínhamos muita opção, se não fossem os produtos da terra e também muito os animais, que quase todos os casais mantinham um porco, uma galinha, como quem diz, era o porco, a galinha, era a vaca, eram essas as carnes que se usava no dia a dia. E os seus pais tinham Sim, sim, nós sempre tivemos porco, galinhas, cabras, ovelhas. Sim, sempre tivemos tudo isso. Apesar do meu pai ter ficado limitado nessa altura, que foi uma situação complicada para nós, eu era pequena, portanto eu devia ter os meus 9, 10 anos nessa altura, e então nós criávamos vacas. E então, derivada dessa situação, a minha mãe ficou um bocadinho limitada de ter que tirar o leite, porque ou bem cuidar da canalha, como era mesmo assim, ou bem se dedicar mais tempo à fazenda. Então, a partir daí passamos a ter mais o boi. Criávamos, em vez de termos as vacas que davam o leite, obrigava a outra dinâmica, então era sempre bois. E olha, isso era o sustento da família, porque todos os anos, vá lá, vendíamos um boi, um bezerro, como era assim que as pessoas chamavam. E esse era com o dinheiro desse bezerro que se fazia algumas coisinhas muito pequenas em casa, porque daquele dinheiro tínhamos que tirar para comprar outro e o que ficava era para remediar alguma coisa em casa, porque não havia outros ordenados. Minha mãe não tinha ordenado. E a partir da situação de saúde que ele passou a ter uma invalidez, mas uma invalidez bastante baixa, porque foi mesmo assim na altura, e era com isso que nós sobrevivíamos em casa. E então as culturas que produziam não era só para sustento próprio, era também para vender? Sim, muitas. E onde é que vendiam? Era a retalho, passavam os homens que compravam e iam vender ao Funchal. Havia, como ainda hoje em dia, ainda temos cá na freguesia, algumas pessoas que se dedicam a isso e passavam pelos sítios e compravam a semelha, o feijão, porque a maçarocas na altura não se vendia muito. No meu tempo mesmo de criança, aos meus 8, 9, 10 anos, não se vendia muitas maçarocas. Depois, já aos meus 12, 13 anos, já houve ali um aumento mesmo da plantação e as pessoas já tinham, porque Santana sempre foi uma terra muito dedicada à agricultura e sempre foi uma terra muito abundante no feijão, na maçaroca, mesmo na semelha, porque eram produtos que se desenvolviam bem com as temperaturas que nós tínhamos. E aí então começou a haver uma procura muito grande mesmo da zona sul. E então nessas alturas já as pessoas plantavam mais um bocadinho com aquela intenção de vender uma saco ou duas de maçarocas, uma saco ou duas de feijão. E pronto, sempre era mais um dinheirinho que entrava e era com isso que as famílias se desenvolvem. Sim, eu lembro-me de uma coisa que é uma marca que eu tenho sempre dessa altura, que é nós só comíamos carne de vaca, vá lá, 3 vezes ao ano. E eu não sou assim muito velha, mas era assim em casa. Então era pela festa de Santana, que é o último fim de semana de julho, na festa do Senhor, que é logo o primeiro fim de semana de agosto, e pelo Natal. Então, meu pai fazia os possíveis de poder vender, de cuidar de um bezerro
para vender na altura de verão, porque era a altura das festas, era a altura que era mais procurado os animais. E quando o meu pai vendia o bezerro, ele tirava sempre uma coisinha de dinheiro para ir comprar um pedacinho de carne. E então, no domingo da festa de Santana, estes são pormenores, vá lá, um bocadinho individuais, mas que nos marcaram bastante. Sim. E então, no domingo da festa de Santana, o meu pai de manhã vinha à velha, comprava um pedacinho de carne, e então fazíamos uma espetada antes de vir à missa. E depois o resto que ficava era para fazer um caldinho para o jantar. Era assim na festa de Santana, era assim na festa do Senhor e pelo Natal, porque dia de Natal era costume juntarmos a família toda em casa dos avós. E então havia sempre um pedacinho de carne de vaca para fazer uma espetada e um caldinho. Era às alturas do ano que eu, na minha juventude, vá lá, na minha infância, se tinha carne de vaca em casa, porque o resto do ano era a carne de porco. Tentávamos sempre, nós em casa, como a minha tia estava no estrangeiro, e ela geralmente ou vinha no verão ou vinha no Natal. Raramente vinham 2 vezes no ano, porque era dispendioso. E então o meu pai tentava sempre, quando sabia que ela vinha no verão, matava o porco no verão. Quando ela vinha no Natal, matava o porco no Natal. E então tentávamos gerir a carne que desse de um ano ao outro, porque não usávamos a carne de porco também em todas as refeições. E então, geralmente havia sempre uma galinha ou a carne de porco, e já se usava, nós em casa já se usava muito um bocadinho de bacalhau. Então era assim que... Comiam muito peixe? Não muito, mas tempos a tempos, quando a minha mãe tinha possibilidades, comprava um pedacinho de bacalhau para comermos. Só bacalhau? Sim, era o bacalhau, e depois, já nessa altura, passavam os carros a vender peixe. E então comprava-se o chicharro, a cavala. Em determinadas alturas do ano, agora daqui em diante, aparecia o gaiado e o atum. Só que o atum era sempre mais dispendioso. E então, quando vinha o gaiado, e que eram aqueles gaiados aqueles gaiados pequenos, quando o meu pai tinha possibilidades, comprava um gaiado e salgava-se. Salgava-se, na altura não tínhamos arca frigorífica, só havia um frigorífico, e como o congelador era pequenino, então ou comprava-se um bocadinho só, ou então se houvesse aqueles mais pequeninos, meu pai comprava um gaiado dos pequeninos, salgava, ou então tentávamos congelar e para ir consumindo, porque não havia não se tinha acesso a outros peixes, a não ser as pessoas que iam ao mar, porque sempre houve pessoas que iam ao mar, só que nós nunca foi costume termos o peixe em casa comprado por cá às pessoas que iam ao mar. A minha mãe contava que no passado o meu avô, porque eu não me recordo disso, meu avô gostava muito de ir à pesca. E então havia mais fartura de peixe em casa, mas porque eles iam à pesca várias vezes no mês. Agora, da minha infância, da minha juventude, o avô também já tinha uma idade um bocadinho avançada e já não se usava isso. Okay. Ia-lhe perguntar quais é que foram as principais mudanças no trabalho agrícola desde que era pequenina até agora, que sei, eu sempre... a evolução das técnicas, das máquinas... Sim, mas eu desde pequenina acompanhei a agricultura, tanto de nós em casa como na vizinhança, porque no passado havia muita ajuda com os vizinhos. As pessoas agora já... Também a sociedade por si está muito individualista, e daí que as pessoas, cada um vá fazendo a sua vida consoante a sua disponibilidade. Mas no passado não, ajudavam-se mutuamente. E então, por exemplo, hoje nós plantávamos as semelhas, amanhã o vizinho plantava e o meu pai, se pudesse ajudar, ia. Ou então a minha mãe ia ajudar a pôr as semelhas. E eu desde pequenininha acompanhei tudo isso. E então... há uma evolução bastante grande a nível das pessoas que têm terrenos grandes, porque nós, a nível de plantação com máquinas, não é em qualquer um sítio, derivado aos terrenos que temos, aos altos e baixos, que não facilita essa área. A semelha e qualquer um tipo de verdura sempre foi cavada à mão. Agora, com o acesso às máquinas e a facilidade também das pessoas adquirirem os terrenos, já vamos vendo a agricultura mais mecânica.
mas através das máquinas. E claro que isso facilita a mão de obra. E atenção, uma outra situação, que nós estamos com uma população muito envelhecida. Qualquer dia não temos quem se dedique a essa área. Uma, porque a juventude não é uma área que os atraia muito, porque a agricultura não paga despesas, como se costumam dizer. Daí que os mais velhos estão partindo, estão envelhecendo. E não sei até quando é que se venha a manter grande parte dos terrenos mesmo aqui na freguesia. Mas sempre acompanhei a agricultura. E há uma coisa bastante, que é de uma alteração que vamos vendo muito, que é, nós no passado usávamos muito o adubo dos animais. Era por isso que o gado era criado, vá lá, as vacas, os bezerros eram criados em palheiros. Porquê? Para, portanto, a erva era apanhada à mão e depois era usado para adubo para os terrenos. Atualmente as pessoas já consomem muito todos os produtos que vêm armazenados. E também porque cada vez temos menos gado nos palheiros. Agora vemos por aí alguns animais, mas ao ar livre. E digo que as pessoas também se vejam obrigadas a procurar outros meios para adubar os terrenos. Considera que as pessoas hoje têm mais preocupação, uma maior preocupação com o cuidado dos terrenos e dos recursos naturais aqui em... Sim, e atualmente vamos vendo um cuidado já maior em repensar e analisar os produtos que são usados nos terrenos. Embora, porque como os terrenos agora não são cultivados com tanta abundância como antes, também estão a criar muitas ervas daninhas. E a primeira opção, quando se vai limpar os terrenos, é deitar os produtos que estão no mercado para acabar com as ervas. Mas as pessoas agora vão tendo uma consciência maior sobre os químicos e já repensam duas vezes se devem ou não devem usar, porque todos nós sabemos que os efeitos secundários estão aí. E ficam nos terrenos que depois vêm juntamente com os produtos, com o produto que é deitado à terra para depois dar o produto final. E acha que este setor da atividade agrícola e também, obviamente, capéstrica continuam a ser relevantes para a economia local? Ou acha que... Sim. Tanto que não vamos dizer que a população jovem que obrigatoriamente tem um futuro garantido se dedicar à agricultura, mas já temos alguns jovens que se dedicam à agricultura durante o ano. Agora, enquanto que também a procura, que também vem daí, quanto maior for a procura, mais necessidade e mais obrigação as pessoas têm para. E depois também há uma outra situação, porque cada vez mais os apoios, porque é mesmo assim, porque antigamente ninguém tinha apoios para a agricultura, não havia nada. Atualmente, por parte do governo, já há alguns apoios que incentivam os jovens, e nem só os jovens, a plantarem alguns produtos. E depois, a verdade é que, quando somos nós a plantar e quando somos nós a cuidar, obrigatoriamente sabemos o que estamos a deitar, quais são os produtos que estamos a usar e que sabemos obrigatoriamente como é que a verdura está a crescer, claro que não tem nada a ver com aquilo que muitas vezes vamos ao supermercado buscar, que nós nem sabemos quais são os produtos que foram usados, nem para onde é que aquilo andou, nem o que levou. Sim, nisso vê-se uma aposta bastante grande, tanto da população no seu todo, não são da juventude. Há uma preocupação grande em saber aquele produto para que é que serve, qual é o efeito que aquilo tem, faz bem, faz mal à saúde, tudo aquilo que se pode evitar, já se vê as pessoas a pensarem um bocadinho nessas situações. Há bocadinho estava a dizer, não é, quais é que eram os produtos mais consumidos pela população aqui em Santana. E a perguntar se há alguma receita típica com estes produtos? Há muitas. Nós temos, por exemplo, o trigo,
que dá a farinha, se nós formos por aí, temos uma variedade enorme. Temos o pão de Santana, o tradicional pão de Santana. O que é o pão de Santana? O pão de Santana, ainda não comeram pão de Santana? Então tem de experimentar. O pão de Santana é feito, é a farinha de trigo, que é amassada com a batata doce. Sim, a batata doce. Sim, cozemos a batata doce, descascamos, tiramos a casca da batata doce, depois com alguma farinha, porque tem o seu peso, as suas medidas, a farinha, um bocadinho de fermento, amassamos a farinha juntamente com a batata doce, deixamos levedar e depois tendemos de forma a ficar o pão. Aquilo, vá lá, o papo seco, nós vamos ao supermercado buscar, vá lá, a género daquilo, mas maior, e é o pão tradicional de Santana. Isso. Mais consistente. Sim. Isso é um dos efeitos da farinha, mas depois, se formos para aí, vamos ter o bolo de rolão, que é feito é a farinha mais grossa que deriva do trigo. Temos o bolo de milho, que já vem do milho, que é o fruto da maçaroca, o grão do milho. Há uma série temos a tradicional sopa de trigo. Sim, sopa de trigo. Tem de experimentar. A sopa de trigo, vá lá, é um caldo feito com o trigo mesmo natural. Pomos o trigo de molho, aliás, antigamente, agora já compramos no supermercado, que chamamos o trigo pilhado. Antigamente as pessoas tinham em casa um pisão. O que é um pisão? É uma pedra funda, em que as pessoas deitam o trigo lá dentro e depois é pisado. E então as pessoas põem o trigo e um bocadinho de molho, depois fazem uma sopa com aquele trigo. Essa sopa leva a couve, a batata doce, a semelha, o feijão, a carne de porco, uma cenoura. É uma sopa consistente que as pessoas usavam, que pronto, preenchia o estômago. E para manter, sim, porque a sopa geralmente era feita mais na altura de inverno. Porquê? Porque é uma sopa que sustenta, é uma sopa que aquece e depois também tem a ver, é um aproveitamento dos produtos daquela época. Mas não quer dizer que não se faça sopa de trigo no verão, mas já era mais usada nas alturas frias por ser quentinha. Por exemplo, e há tantas outras coisas, se a gente for para o milho, nós temos o milho escalvado, temos a maçaroca de milho assada na brasa, não sei se já comeram, ou a maçaroca cozida. Dos produtos da terra derivam tanta coisa e que identificam Santana, é isso sim, sem dúvida. Tem conhecimento de algum evento que promova os produtos regionais de Santana? É assim, neste momento não há um evento que se diga, que se possa, sim, não há um evento que se possa dizer obrigatoriamente, olha, este evento é para a revenda dos produtos todos de Santana. O que é que acontece? Nós agora temos um mercadinho lá em cima, junto à Câmara, e as pessoas aproveitam aquele espaço para vender os produtos da terra durante o ano inteiro. E também, determinadas alturas do ano, quando se fazem algumas feiras, tenta-se junto da população que estão dentro daquelas áreas, se tiverem alguns produtos, que venham e que façam tipo a sua revenda. Agora, dizer que haja um evento obrigatoriamente só para isso, não. Porque também os produtos não são especificamente só de uma altura do ano. Durante todo o ano temos produtos que podem identificar a freguesia. Também é complicado definir isso com um evento no sítio só para isso. Como é que é hoje viver em Santana? Eu gosto de cá estar. Nasci cá e às vezes faz-me um bocadinho de confusão quando ouço as pessoas que têm uma facilidade enorme e que uma há vontade enorme de passar de um sítio para o outro por questões profissionais ou porque decidiram mudar de sítio. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso ou em entrar nesse ramo. Não sei, até pode um dia ter de o fazer. Mas não, nasci cá. Gosto do meu cantinho. Gosto do ar que se respira cá. Gosto do sossego que nós temos cá. Deste cheirinho do verde, de olhar para a rua e ver as árvores. Gosto eu na zona onde eu vivo,
Se calhar posso-me dar por felizarda nesse sentido. Logo de manhã ouço os pássaros. Gosto daquele cantinho. Qualquer um sítio aqui na freguesia, se calhar olhei tu porque nasci lá e estou habituada a cá estar. Mas dizer que trocava Santana por outra freguesia, não. Ou dizer que já fiquei fora de Santana, gosto de ir à Costa Sul, gosto, por exemplo, de ir ao Porto Menês, gosto do cheiro da marisia, gosto de estar perto do mar. E não vou dizer que não gosto das outras freguesias ou que não me sinto bem nas outras freguesias, mas não troco Santana por outra. Não. E quais é que são... Há alguma dificuldade em viver aqui? Sim, nós ainda temos, ainda há umas dificuldades no sentido de querermos estar ao nível das outras freguesias. Porque neste momento a freguesia tem o essencial para todos nós vivermos. Nós temos os serviços mínimos assegurados. Só temos um supermercado grande, que é o Continente. Isso faz muita diferença a nível de preços, é verdade. Mas temos o essencial. Agora, se estamos a falar de algum lazer, de alguns espaços para as crianças, isto no sentido mais da atualidade, sim, temos de ir para o sul. E como é que é o acesso aos equipamentos culturais? Dado que está aqui mais ligado ao setor da cultura, como é que... Nós temos muita coisa. Santana, no campo da cultura, já tem muita coisa e já identificou e continua a identificar muitas áreas da vertente cultural. Porque a vertente cultural é nós conhecermos a todos e tudo. É uma área muito abrangente e que teríamos de falar de tudo o que envolve, vá lá, a freguesia e o ser humano. Mas acho que estamos bem servidos na área que nós temos e para o número de população que nós temos. Agora, se calhar no futuro, criar mais algumas atrações, sim. Se calhar repensarmos aquilo que nós temos, se não é preciso fazer algumas mudanças, também sim. Mas penso que nós não estamos assim tão mal servidos e não estamos num mau caminho. O que é que mudou em Santana nos últimos 50 anos? O que é que foram as mudanças mais marcantes? Desde que era pequenina até... Sim, já temos uma aposta maior. Olha, por exemplo, a nível de transportes, principalmente, eu sou do tempo de irmos ao Funchal pelo Puiço, porque não tínhamos outro acesso, e de ser quase 2 horas de tempo para irmos ao Funchal e vir. De irmos num autocarro cheio, em que nós só tínhamos a nossa banquinha para nos sentarmos, e claro que o Funchal, como cidade-mãe, toda a gente procurava o Funchal para adquirir determinadas coisas. Eu lembro-me de em pequena ir ao Funchal com a minha mãe, íamos à Exposição Alemã, que era uma loja muito procurada pelos madeirenses. Era uma loja... O que vendia? Roupa. Quer dizer, tudo um pouco, mas era uma loja que a nível de preços era acessível a todas as pessoas e havia muita para criança, para adultos, tudo. Eu lembro-me da minha mãe sempre que ia ao Funchal, nós lá irmos comprar, olha, tudo o que lá havia. E nós, quando vínhamos do Funchal, já era uma preocupação, porque os autocarros portanto, só tinha uma filha ou mãe, 3 bancadas para o lado e 2 para o outro, independentemente das pessoas trazerem 1 ou 2 ou 3 sacos, não tínhamos espaço para pôr as coisas. Então, havia a parte de cima onde se colocava os sacos e na caixa, como se dizia que era na caixa, e os autocarros vinham sempre cheios de sacos, tanta tralha, porque toda a gente tentava, ou de uma forma ou de outra, ir trazendo para casa as suas coisas. E agora não tem nada a ver, agora vamos ao Funchal, quase que os autocarros já vão vazios. Quase toda a gente acaba por ter o seu transporte próprio e já não procuram tanto os autocarros. Mas foi uma mudança. E estes também acho que houve aqui sim, porque sim, porque a nível de estradas e tudo isto, havia Expresso que veio de Machico para Santana, acho que foi o principal para Santana dar o pulo que deu, porque enquanto que de antes, mesmo que fôssemos em transporte próprio, gastávamos 3/4 de hora para chegar ao Funchal. Agora qualquer uma pessoa faz em 30 minutos Santana-Funchal. E parecendo que não é uma diferença enorme, mesmo para quem precisa de trabalhar, porque ainda temos
muitas pessoas que vão trabalhar diariamente e que fazem o percurso também diariamente. Para Funchal? Sim, Santana Funchal e Funchal Santana. Porque atualmente agora é meia hora de tempo a chegar ao Funchal, desde que não se apanhe muito trânsito e que não se apanhe situações que às vezes não são as melhores da estrada, mas fazemos bem, é meia hora de tempo Santana Funchal. E só essa mudança já fez toda a diferença. Fiz com que as pessoas se deslocassem mais rápido, tanto de Santana para a Costa Sul, como as pessoas da Costa Sul até Santana, porque também já temos muitas pessoas de outros concelhos a residir cá, porque gostam de cá estar, pelas condições que nós oferecemos. E só isso foi uma mudança bastante drástica. E depois, termos os serviços mínimos todos assegurados. Sim. Há alguma coisa que... Desculpe, interrompi. Não, faz mal. Há alguma coisa que tenha piorado em termos de condições de vida? É assim, piorado, não podemos dizer que seja isso. Porque nós temos o principal. É claro que é assim, se as pessoas nos dizem, nós só temos uma, duas lojas de roupa, é verdade. Não vamos dizer que temos 4 nem 5, ou que temos muita opção de escolha, porque não temos. Mas também agora o acesso mais rápido e a facilidade, a meia hora de estrada e a facilidade de ir daqui a Machique, apanhar o expresso, tudo isso ajuda a que as pessoas também possam se deslocar à Costa Sul, ao outro lado, e ter esses produtos. Não podemos dizer que não tenhamos o principal, porque temos. E uma das facilidades também, que pareceu que não faz toda a diferença, é os serviços conseguirem assegurar aquilo que as pessoas precisam minimamente para o dia-a-dia. Porque eu lembro-me, de em pequena, por exemplo, quando havia necessidade de tratar de um documento de tribunal, era preciso ir ao Funchal ou a São Vicente. Lembro-me do meu avô paterno fazer Santana São Vicente a pé porque teve de ir ao tribunal. Epá, tudo isso nós já não precisamos de fazer agora. Claro, não temos tribunal cá, tudo bem, mas temos acessibilidades e temos facilidades de ir a Santa Cruz, ou de ir ao Funchal, ou de ir a São Vicente. E as pessoas não precisam de fazer esses percursos, muito menos a pé, como era feito no passado. Isso é uma evolução muito grande, e especialmente a nível da educação. Nós temos o sistema de educação assegurado até 12º ano, o que é muito bom para as crianças. Outra vertente também, agora temos os infantários. No passado não havia infantários. Eu fui para a escola com 6 anos, porque, pronto, também a minha mãe estava em casa, mas se fosse, mesmo que não fosse isso o caso, não havia sítio onde deixar as crianças, nem com 2, nem com 3, nem com 4 anos. Agora tudo isso nós temos cá. Daí que eu, de uma certa forma, acho que o principal nós temos. Claro que a sociedade é exigente, e todos nós somos, e com a evolução da sociedade a gente quer sempre mais, e acabamos por reclamar disto e reclamar daquilo, e acabamos por dizer os outros têm isto, os outros têm aquilo. Mas se nós pensarmos um bocadinho, eu acho que Santana tem os serviços assegurados e tem o principal para qualquer uma pessoa poder residir cá. E há uma outra coisa que não podemos nem sequer falar, porque a nível de segurança não vamos dizer que não aparece uma situação ou outra, ou que não aparece um caso que deixa algum espanto e que as pessoas repensam a situação, mas em relação a outras situações que se vive no país, ou em relação a outra estabilidade que se calhar já podemos dizer que quem vem ao Funchal que já tem de ter algum receio, nós por aqui, por enquanto, não vivemos isso, e só isso acho que já é um bem precioso. Se comparar a sua vida com a maneira como os seus avós ou os seus pais viveram, o que é que mudou? Tudo. Isso aí pode dizer que mudou tudo. Podemos dizer que vi tudo. Os meus avós paternos viveram numa casa de colmo. Eu, graças a Deus, já não vi. A minha mãe, os meus pais paternos, tanto o avô como a avó, eu conheci e cheguei a dormir numa casa de colmo, porque eles viviam na casa de colmo. Nós não fomos visitar nenhuma, mas
Mas, parece-me ser... Sim, as casas de colmo, daquilo que disse, é assim, não podemos dizer que as casas de colmo têm as condições que as casas que nós habitamos hoje em dia, mas a frescura das casas de colmo é totalmente diferente de uma casa feita a cimento ou feita a blocos, não tem nada a ver. E os meus avós paternos viveram numa casa de colmo e eu acompanhei isso. Os meus avós maternos já não, mas a minha mãe, quando nasceu numa casa de colmo e viveu muitos anos numa casa de colmo. Depois o meu avô materno emigrou para o Curaçao. Na altura foi para o Curaçao, deixou os filhos cá e a minha avó. Depois a vida deu-lhe possibilidades de fazer uma outra casa, então ele fez e eu, quando nasci, já fui viver para essa casa com a minha mãe. Mas não posso comparar a vida deles para a vida que, por exemplo, eu hoje em dia tenho ou a vida que qualquer um de nós hoje em dia leva. Não. Em todos os sentidos. Nós hoje em dia podemos dizer que nós temos fartura de tudo, que não nos falta nada em relação ao que os meus pais e os meus avós tiveram no passado. Acho que a gente nesse campo nem devemos nos queixar. Agora, dizer que a vida que nós temos hoje, de uma certa forma, é mais saudável que o que eles tiveram no passado, não é. E que nós hoje em dia gozamos mais saúde do que eles no passado, também não. Mas pronto, isso aí a gente já vai para um campo que nós também hoje em dia queremos tudo facilitado. Nós hoje em dia também não acreditamos muito que a natureza tem um poder sobre tudo. Enquanto que meus avós viviam muito a pensar naquilo que a natureza dava e naquilo que a terra produzia. Nós hoje em dia estamos habituados só ao supermercado. Acha que a relação com a natureza mudou? Muito, muito, muito. Apesar de agora já estar a haver um cuidado maior, mesmo a própria sociedade está a exigir isso e nós incutamos isso nas crianças para zelar e ter um outro cuidado maior. Mas não tem nada a ver. E ele também perguntar como é que vê o aumento do número de turistas aqui em Santana? É bom e ainda bem que assim que continue, porque Santana tem tudo para virar a página para o turismo. Se calhar precisa de trabalhar mais as vertentes que tem, que precisam de ser mais exploradas. Mas nós temos, primeiro que tudo, o clima, que é muito procurado. O turista que vem cá gosta do clima que nós temos. Apesar de, às vezes, está frio, está sol, temos 4 estações do mesmo dia, é verdade. Mas, não, e há de gente se o turismo se vai embora. Quem diz Santana diz a Madeira. Mas, sim, porque a hotelaria que nós temos vive do turismo. Não é do santanense, nem do próprio madeirense. São os turistas que cá vêm todos os dias que fazem com que a hotelaria se desenvolva e que neste momento o maior número de pessoas a trabalhar no concelho é na hotelaria, isso sem dúvida. Olha, eu já vivo a festa dos compadres desde pequenina e tenho uma visão de pequenina da festa dos compadres de uma coisa que me ficou sempre na memória. Que antigamente a festa de compadres, e eu quando era mais pequenina via a festa de compadres do Odro, à frente da igreja, e o desfile passava por ali. E então, lembro-me de uma situação que me marcou, apesar de ficar um bocadinho de receio, é que passa um carro na altura e vai um homem em cima do carro a fingir que ia caçar coelhos. Eu nunca tinha visto aquilo, nem nunca tinha visto uma arma. E então agarrei-me a minha mãe, quando vejo o homem com os coelhos pendurados à cintura e com uma arma na mão. E aquilo para mim foi uma marca da festa de compadres que eu cresci a me lembrar daquilo. Passados os anos, sim, sempre vendo a festa de compadres que se realiza todos os anos em fevereiro. É o que antecede do carnaval na Madeira. É a primeira festa de carnaval na Madeira, é a festa de compadres em Santana. E tudo isto existe
e a festa de compadre é uma sátira, é uma crítica ao compadre e à comadre. E cresci ao ver isso e é assim que se mantém. E tanto que já estou ligada à festa de compadres desde o ano que comecei a trabalhar, já há 28 anos. E o que é que acontece ao compadre e à comadre? Porque eu acho que há todo um percurso Sim, há todo um percurso. destas duas personagens. Sim, na quinta-feira, antes do carnaval, as comadres, os compadres saem à rua, de uma certa forma, fazer uma crítica, como a gente costuma dizer, lavar um bocadinho o cu à comadre. Essa. Portanto, os comadres, o que é que antigamente o percurso era feito a pé, e então vinha um grupo da Chá da Cruz até à Velha com um compadre, geralmente arranjavam sempre muitas vezes vinha num caixão, porque era aquela crítica aprofundada, e traziam um compadre e faziam versos para o compadre. Lembra-se algum verso? Já lá isso até o fim da conversa, se ele chega. E então faziam versos aos compadres, só que com a particularidade diferente daquela que se usa hoje. No tal tempo os versos eram feitos, num sentido construtivo, num sentido de criticar, mas não ofender. Hoje em dia já se usa as coisas mais no outro sentido. As críticas às vezes são duras e às vezes fala-se muito da vida pessoal das pessoas, o que não devia de ser. Atualmente está-se nesse campo. E então, mas voltando atrás, então trazia-se o compadre e faziam-se quadras em que se falava quase dos compadres todos da freguesia. Aqueles que tinham negócios, aqueles que eram vistos na freguesia, ou que eram mais falados. Na semana seguinte fazia-se o inverso. As comadres faziam a mesma coisa ao compadre. Os compadres faziam às comadres, depois as comadres faziam aos compadres. E olha, cresceu a festa de compadres, foi crescendo assim, e com o desfile principalmente. E o desfile consistia em quê? Em que um grupo de pessoas trabalhavam um tema, que selecionavam por eles próprios, trabalhavam um tema e toca a colocar aquilo em cima de um carro e levar para o público. E dependente do tema que estavam a desenvolver, levava-se ao pormenor a mensagem que se queria passar para a população. Mas pelo que eu percebi, acho que é no domingo que há um julgamento. Sim, e depois ao fim do dia fazemos o julgamento do compadre e da comadre. O que é o julgamento? É julgar mesmo uma pessoa, é acusar o compadre por isto e por aquilo, que se portou mal. Do que é que eles são acusados sempre? De tudo. São acusados no sentido da vida que têm no dia a dia, ou porque a comadre não fez o almoço, ou porque a comadre não lavou a roupa, ou porque a comadre saía de casa e não devia ter saído. No passado, as críticas eram mais num todo, não eram tão pessoais, e então falava-se muito da vida no geral. Agora já se fala de tudo, mas o compadre acusa a comadre porque se portou mal e a comadre também faz o inverso, a comadre também não fica atrás. E depois desse julgamento é feito a queima do compadre. E por isso eles são sempre culpados. Sim. Tanto o compadre como a comadre são sempre culpados das ações que tiveram. Tanto sendo individuais, isto na vida particular de casa, como também para o público. Pelo que eu também tenho vindo a perceber, antigamente era num contexto muito regional, Sim. no sentido de mesmo regional de Santana. Sim. Que devia ter sido feita ali e não foi. Sim, era uma crítica. Era uma crítica mais ao povo local. Era uma crítica feita, pode-se dizer que era sítio por sítio. Imaginemos que havia o senhor Jardim, o senhor Manuel, por isto e por aquela razão, eram falados aqueles mais da freguesia, mais conhecidos e aqueles que tinham algum poder económico. Há uns anos para cá,
é aquilo que acabou de dizer, era o regionalismo da freguesia, da localidade. Há uns anos para cá já se globalizou mais a situação, já se fala a nível regional, mas a nível da ilha. E depois já se fala de situações, de tudo aquilo que vai acontecendo, desde a política, desde os serviços, desde o desportivo. Já se fala um bocadinho de tudo aquilo que venha a acontecer no situdo e que venha, que identifique a ilha. No passado não era assim. Era mesmo no contexto da localidade, da freguesia, do povo, dos vizinhos, do senhor, da senhora. E atenção, que muitas coisas só se sabia nessas situações. Sim, sim. Era na festa dos compadres que se sabia isto e aquilo, e a parte positiva e a parte negativa. Agora a gente tem comunicação social, já não é preciso os compadres dizerem. Pelo que eu percebi, também é uma época em que ninguém leva a mal. Ninguém leva a mal. É assim. Devia de ser assim, e o contexto era esse, ninguém levar a mal. Mas como atualmente se acaba por ferir um bocadinho a parte íntima das pessoas e a vida pessoal de cada um, nem sempre as coisas são aceitas dessa forma. Mas a intenção é, carnaval ninguém leva a mal. Portanto, chega-se à altura do carnaval, já toda a gente fica à espera e a pensar, o que é que vai ser a sentença? O que é que o compadre José vai dizer este ano? O que é que o compadre José vai falar este ano? E depois também já há aquela situação de alertar, porque o compadre José acaba por tentar ver o que é que se passa aqui, o que é que se passa acolá, e de ver nas freguesias o que é há a falar e a abordar, e as próprias pessoas já vão ter com ele, já dizem, olha, não te esqueças de falar deste, olha isto, olha aquilo. Quem é o compadre José? É o compadre que agora que faz quase sempre a sentença dos compadres. É uma pessoa muito cómica da freguesia e que já tem uma marca a nível regional mesmo na festa de compadres, e é quem há uns anos para cá que nós identificamos em primeira mão da sentença dos compadres. Então as pessoas vão ter com ele para dizer, olha... Sim, a gente sabe que isso que acontece. Claro que cabe ao compadre José não divulgar essas fontes, mas a gente sabe que é assim. E como é que é participar desta festa? Porque eu acho que quando era pequenina, sim, a participação era diferente do que é agora. Sim, é diferente por duas situações. Porque eu acabo por estar ligada à festa de compadres na vertente tradicional, nos levantamentos, porque como trabalho na Casa do Povo, a Casa do Povo está virada para a vertente cultural, e nós acabamos por fazer levantamentos, recolhas com as pessoas mais idosas sobre a vida, sobre a freguesia em si no situdo, desde o campo musical, a etnografia, tudo o que identifique o povo. E depois há a outra vertente da festa de compadres, que já há uns anos que também faço parte, que é de uma brincadeira que acabamos por criar, em que na quinta-feira, na primeira quinta-feira, são os compadres que saem a fazer a crítica à comadre. Na quinta-feira seguinte são as comadres que saem a fazer o inverso ao compadre. Ou seja, não foi sempre assim, então? Agora, quer dizer, no passado havia poucos grupos a trabalhar esta vertente. Nós agora tentamos enraizar e tentamos, de uma certa forma, dar resposta aos compadres, porque os compadres atualmente acabam por, criar algum suspense através de músicas, de letras feitas para as comadres, e as comadres, de uma forma mais simples, acabam por também responder um bocadinho, e as pessoas já estão à espera disso. Então, antes a comadre não respondia ao compadre? Não da forma que se faz hoje, porque enquanto no passado as pessoas faziam os percursos a pé e era uma coisa mais interna na freguesia, nós agora já usamos a comunicação social, os meios sociais, para divulgar essa parte. E as pessoas ficam à espera, porque chega-se à quinta-feira dos compadres, já toda a gente sabe que a partir das 2 vai dar música para os compadres.
E então, quando isso não acontece, porque já aconteceu, no passado é isso não acontecer, as comadres este ano andam a ter músicas com padres, as comadres este ano não fizeram nada aos compadres. Agora já há aquela espera, já há aquela ansiedade por ver o que é que vai sair. E as comadres aí também ficam um bocadinho à espera do ver da semana anterior o que é que os compadres disseram para responder. A diferença é que as comadres nunca pegam naquilo que os compadres dizem a 100%. Uma questão de... as comadres não podem obrigatoriamente responder ao compadre porque o compadre está ali a provocar. As comadres não podem obrigatoriamente ir nesse campo. Tentam, de uma certa forma, picar, educadamente, mas não ir obrigatoriamente no mesmo sentido que os compadres. E tentamos também falar um bocadinho da freguesia, enquanto que eles no seu todo, as letras que acabam por realizar para isso, acabam por falar já no regional, pormenores que nós queremos é falar um bocadinho da vida do compadre cá, das atitudes do compadre, do que o compadre tem de melhorar, de deixar de ser tão crítico à comadre. É isso que nós tentamos fazer neste grupinho que se faz uma música, que se cria uma letra para aquela ocasião. Ok. E como é que é a adesão da população a Santana aqui a esta festa? Trabalhamos muito para tudo isso, porque dependendo do tema que vai ser feito, que vai ser apresentado, há todo um levantamento, uma preparação, uma recolha a pormenor daquilo que vamos levar, e depois é aquela situação. Esperamos sempre isto na vertente tradicional. Estamos a falar, portanto, da vertente tradicional enquanto pessoa que trabalha... Sim. Na vertente tradicional, que depois isso é um trabalho que é feito entre as instituições e o município, sim, a entidade que organiza. E dependendo do tema que vamos desenvolver, claro que há uma pesquisa enorme a fazer sobre isso e para vermos como é que vamos representar, como é que vamos adaptar aquele tema a um cortejo, à situação que vai estar ali. E depois há outra vertente, que é aquele trabalho, aquela brincadeira, vá lá, que nós fazemos na quinta-feira dos compadres, que já é um grupo mais pequeno, é um grupinho de mulheres, um grupinho individual, que não pertence a instituição nenhuma, e aí nós juntámos-nos antes, tentamos ver o que é que vamos responder, o que é que vamos escrever, e no dia, um dia ou 2 antes, preparamos um compadre, que todos os anos é identificado de uma forma diferente e todos os anos tentamos levá-lo de uma forma diferente e apresentamos o compadre na quinta-feira junto ao município. Eu também tenho aqui uma questão, que é esta festa parece ser muito, antigamente parecia estar a ser muito organizada pela população, ou seja, as instituições não tinham bem um papel nela, mas agora tem. Como é que agora é organizado entre as instituições e as pessoas, os grupos particulares? É uma situação que precisa de ser, penso que o município terá de rever essa situação e brevemente, porque neste momento os grupos que participam na festa de compadres são as instituições. Isto são as instituições, as casas do povo do concelho. São as 6 casas do povo do concelho e mais 1 ou 2 grupos que participam. Enquanto no passado a festa de compadres não se fazia dessa forma. No passado a festa de compadres era, tínhamos as instituições, não todas, porque nunca tiveram as instituições todas ali, eram mais grupos individuais da freguesia. Portanto, os sítios juntavam-se, um grupo de pessoas, 7, 8, 9, 10 pessoas, e decidiam, olha, a gente vai-se participar na festa de compadres e vai-se fazer, sei lá, uma plantação de semelhas, ou então, sei lá, vamos levar um caldeiro e descascar vermes. Eram grupos individuais dos sítios que decidiam trabalhar os carros e levar. Só que, derivado das situações
porque a gente sabe que agora, derivado a questões financeiras e apoios, tudo isso, o município também vê-se na obrigação de ter algumas dificuldades de contornar essa situação, porque, claro, no passado as pessoas faziam por amor à camisola. Se calhar era mais fácil porque também não tínhamos a rigidez, vá lá, as obrigações que temos hoje em dia com os carros algorés que participam. No passado os carros, não, a nível de decoração, pensava-se no tema em si, mas o resto não era validado. Agora já se aposta de outra forma, já se pensa um bocadinho na ornamentação dos carros, quanto mais bem apresentados estiverem, porque isso também que a população acaba por exigir, e daí que haja uma dificuldade maior em o município também ter pessoas externas a participar, porque as pessoas, claro que hoje em dia há encargos a suportar para poder ter um carro bem apresentado, as pessoas não conseguem fundos para essa situação e daí que as pessoas também não queiram participar. Daí que neste momento estejam só as instituições a participar, porque têm protocolos assegurados com o município, têm contratos de programas assinados com o município que as obriga a estar a lei. Mas é preciso repensar essa situação, porque são as 6 casas do povo que estão na festa de compadres e mais 1 ou 2 grupos e nada mais. Ia também perguntar como é que a questão de virem muitos turistas e virem, porque há bocadinho estávamos a dizer que era num contexto regional e era feito para a população de cá. E agora, pelo que eu tenho vindo a perceber, Santana para nas festas de compadres. Cada vez a procura é maior pela festa de compadres. Uma porque, se calhar, a nível regional, acho que é a única que no campo do carnaval é feita da forma que é. Daí que o grau de exigência também seja maior. E daí que as próprias instituições apostem e que queiram que o tema que estão a desenvolver esteja bem representado e que as pessoas gostem de ver. E daí que também, atualmente, a festa de compadres, na vertente tradicional e cultural, vem a relembrar temas que se calhar as pessoas desconhecem, que já não se usam, que já não se fazem. Isto vem de encontro, por exemplo, nós ano passado tivemos presente na festa de compadres sobre o milho. Tínhamos as várias vertentes do milho e conseguimos confeccionar a papa de milho. Isto durante o percurso do carro. E o confeccionar a papa do milho e dar às pessoas a papa do milho na hora quentinha para as pessoas comerem. Há muitas pessoas que não conhecem e outras que gostam. É uma coisa diferente e é algo que as pessoas que vêm todos os anos à procura de situações destas e situações diferentes. Este ano já trabalhamos um tema através diferente e de ano para ano a gente vê que a procura é maior porque as pessoas sabem que nós não vamos representar o mesmo tema, vamos apresentar algo diferente. E daí que o enchente de pessoas, e porque também não se realiza mais freguesia nenhuma da ilha, faça com que o estrangeiro venha e goste de estar. Ok, estou a perceber o que é que está a dizer. E o que é que distingue a festa dos compadres das outras festas aqui de Santana? Tudo, porque a festa de compadres é assim, o próprio nome festa de compadres é característico do carnaval. E como o carnaval, tudo aquilo que se faz é no sentido de uma sátira e ninguém levar a mal, aquela representação que é feita para aquele momento e que identifica aquela festa, não se realiza mais a altura nenhuma. Se formos a ver, nós temos outras festas da freguesia, mas claro que não se identificam com o carnaval, não se representa, nem se vê nada daquilo que é feito naquela altura.
Não podemos dizer que uma que é melhor que a outra, cada uma tem a sua característica própria. Festas de compadres têm as suas características próprias, é feita daquela forma porque é relembrar e representar algo que identifica o povo, deste caso da freguesia de Santana ou das outras freguesias, porque temos as 6 freguesias representadas na festa de compadres, enquanto que as outras festas já são as festas das paróquias, que, pronto, não têm, são temas totalmente diferentes e são temas que vão abordar situações diferentes. Se me disserem assim, em toda a ilha há as festas da paróquia, é verdade, mas as festas não são iguais. Cada uma tem as suas características próprias, cada uma tem a sua imagem própria e é a mesma coisa. A diferença da festa de compadres é porque é diferente das outras todas. É mesmo a sátira, é aquela situação que toda a gente anseia, viu o cortejo, tudo bem, agora vai-se esperar por causa de ver a sentença. Acabou a sentença, agora vai-se esperar por causa de ver queimar bonecos. São situações que só se fazem naquela festa, naquela altura, naquele contexto. E qual é que é a importância desta festa para a população e para o Concelho de Santana? É bastante relevante, especialmente para a freguesia. No Concelho no seu todo, mas especialmente para a freguesia. Quando eu digo no Concelho no seu todo, porque estamos a identificar, como há bocadinho já referi, estamos a identificar algo das freguesias todas. Mas depois, se avaliarmos, claro, diretamente para Santana, é assim, para já é relembrar o nome da freguesia e fazer com que as pessoas se desloquem à freguesia. Depois, a nível económico, é uma aposta maior, a nível da hotelaria, para o comércio no seu todo. E, especialmente, divulgar a nossa cultura. E considera que têm sido feitos esforços para preservar esta tradição aqui? Sim. Temos feito, e não só por parte do município, mesmo pelas instituições que colaboram, porque a festa de compadres não é o município nem a Câmara. A festa de compadres só existe, claro que tem de ter uma organização, porque tem de ter que a mesma ser, e é um município que a mantém, mas a festa de compadres só se faz se tiver a participação das pessoas que lá vão desfilhar. Essa participação é feita pelas freguesias todas e pelas escolas, porque nós temos também ali uma vertente que antigamente não tínhamos. A festa de compadres antigamente era a vertente cultural. Aqui há uns anos, não me recordo bem a data certa, aqui há uns anos foi inserido o contexto das escolas. Eu entrevistei uma professora há bocadinho e ela disse-me que em 2009, talvez. Em 2009 que começaram a levar crianças. Sim, porque de antes não era assim. De antes tínhamos só o cortejo com os carros, com os temas que relatavam, que estavam a abordar a festa de compadres. A partir do momento que foi inserido o contexto das escolas, estão as crianças que acabam por, de uma certa forma, estarem a identificar um determinado tema também no cortejo. E tanto que, quando começou, penso eu que a data de 2009, até começou com as crianças, mas já os maiorzinhos. E agora já estamos a trabalhar com as prés, com a escola no seu todo. E isso é um chamariz para as famílias. É também um primeiro contacto que estas crianças têm? Sim. O primeiro contacto que elas têm, porque, claro, eu, por exemplo, o meu filhote começou a ir na festa de compadres quando foi para o infantário. Foi a primeira vez que ele foi pelo infantário. E, claro, para eles, daqui a 10 ou 15 anos, claro que vão se lembrar, olha, em tal altura eu já participei assim, em tal altura eu participei daquela forma. E, claro que o interagir das escolas diretamente com a festa é a forma de dinamizar e também a forma de incutir todos estes valores nas crianças e esperar que no futuro elas deem continuidade e que se continue a manter a festa de compadres. E como é que descreve o ambiente em Santana na festa dos compadres? Muita gente, muita folia,
sim. Vê-se muita alegria na cara das pessoas e depois uma coisa que é, toda a gente anseia aquele momento. As pessoas chega-se ao Natal e as pessoas já dizem assim, está acabando o Natal, daqui a um dia já temos os compadres, daqui a um dia já temos o Carnaval. As pessoas já anseiam, as pessoas esperam por aquela altura, a curiosidade de ver o que é que aquele grupo vai trazer, o que é que aquela freguesia vai trazer, o que é que se vai ser falado da sentença, o que é que os compadres vão fazer. Agora já há uma ansiedade grande para viver aquele momento. E depois é assim, acaba-se a festa de compadres, já se começa a pensar, e aliás, este ano, por acaso, estávamos a falar, olha, próximo ano temos de fazer isto e aquilo que nunca fizemos, porque há temas que têm de ser repensados no ano anterior e com bastante antecedência, derivado àquilo que se for desenvolvido e à época das coisas. E nós, por exemplo, agora há poucos tempos, alguém comentava que, olha, já tenho saudades de ver nos compadres uma vindimas, por exemplo. Só que isso são temas que têm de ser repensados no ano anterior e repensados e planeados, porque a verdade é que, por exemplo, só fazemos vindimas uma vez ao ano. Isso eu acho que fazemos em agosto, setembro, para poder estar a representar um tema desses em fevereiro e ter obrigatoriamente todos os produtos que envolvem, é preciso guardá-los do ano anterior. Daí que grande parte dos grupos que participam este ano, que participam na festa de compadres, de uma certa forma já pensam o tema que vão fazer no próximo ano, quase que mesmo na altura que se está a realizar a festa de compadres. Nós começamos a falar da festa dos compadres. A sua primeira memória é da festa dos compadres? Sim. Tem mais alguma memória assim marcante que tenha marcado? Tenho, sim. Lembro-me de muitas coisinhas, porque o cortejo dos compadres, na altura, os carros não eram tão bem trabalhados como este ano. Como agora na atualidade, trabalhava-se mais o tema em si, que é estar em cima do carro, e não os acessórios, a decoração do carro. Então eu lembro de um ano, coisas de criança, que nós não tínhamos noção. Eu lembro-me de um carro que ia na altura, que agora já não existe, e então o carro tinha umas rodas muito altas. E eu, como na zona onde a gente via, passava muito poucos carros. A estrada era de pedra, era calçada na altura e passavam muito poucos carros. Então eu nunca tinha visto um carro com as rodas tão grandes. Então, quando eu estava no adro, com a minha mãe, à espera que o desfile passasse, e eu vejo aquele carro vir e fiquei assustada. Então fugi para trás de minha mãe a dizer, e minha mãe ficou preocupada para ver o que é que se passava, e eu fiquei atrapalhada e depois comecei a chorar porque nunca tinha visto um carro com as rodas tão grandes. E no entanto eram normal. São pequenas coisas que parece que não têm relevância, não têm importância, mas que nos marcam e que hoje em dia a sociedade nem tem noção, nem tão pouco liga a essa situação. Entre outras coisas, os temas que eram desenvolvidos, que eram vividos com vida, víamos as pessoas que estavam ali a representar, gostavam daquilo que faziam, tinham prazer em estar ali, a apresentar, fosse qual fosse o tema. Porque atualmente também há um cuidado muito grande com os temas que levamos, por questões de não ferir ninguém e terem atenção que estamos perante uma população com crianças e tudo isso. No passado não havia tanto esse cuidado. Lembrava trabalhar determinado tempo, olha, levamos, porque também não havia uma crítica por parte da organização sobre aquilo que ia ser apresentado. Atualmente já há um cuidado muito grande, tanto que é pedido aos grupos, às instituições, antecipadamente, que se pronunciem e que informem qual é o tema que vão levar para ter os cuidados devidos. E também para não haver muita repetição, porque de uma certa forma, então, imaginemos que nós temos um grupo de Santana que vai apresentar, sei lá, a plantação da semelha, de uma certa forma, fica um bocadinho... Não fica bem, as pessoas acabam por dizer, aqueles trazem a mesma coisa, ter um outro grupo com o mesmo tema. Daí que haja um cuidado maior na apresentação e em saber quais são os temas, atempadamente, que os grupos levam, para não haver repetição. Atenção que esta repetição, claro que as coisas,
as coisas são comuns às freguesias, que é mesmo assim, se calhar com algumas particularidades diferentes, mas Santana planta semelhas, São Jorge também planta e Feial também planta. Se calhar vai haver aqui um pormenor ou outro que é feito de uma forma diferente, mas que é comum o objetivo aqui é que não se esteja a relatar no mesmo ano as duas freguesias com o mesmo tema. Há um cuidado maior em tudo isso, um acompanhamento maior, um apoio maior também por parte do município e uma consciência maior dos grupos que participam, principalmente isso, das instituições que acabam por ter algum cuidado na informação que vão pôr fora, os temas que vão desenvolver, aquilo que apresentam, se ainda se mantém, se está-se a representar uma coisa que já não existe, que é totalmente diferente de algo que nós ainda temos na nossa vivência no dia-a-dia. Há um cuidado maior em todos os campos e também uma exigência maior por parte da organização para seja qual for o grupo que participe, tanto na vertente das escolas como na vertente tradicional. Isso sim. E também, porque depois também a própria sociedade, o próprio visitante, o turista que nos vem ver, vem à procura dessa situação. As pessoas não vêm à procura daquilo que se vê abundantemente, seja onde for. As pessoas vêm à procura daquilo que é genuíno, daquilo que identifica a freguesia ou a localidade pela sua forma de ser, independentemente de ser um tema mais desenvolvido ou não. Portanto, a festa de compadres, além das alterações que sofreu e todas as mudanças que teve, já passou por vários percursos. O percurso da festa dos compadres não foi sempre este que se está a usar atualmente. Eu lembro-me de fazer um percurso enorme, e ainda bem que foi repensada a situação, que nós vínhamos aqui abaixo, a este cruzamento aqui acima do continente. Portanto, saímos de lá de cima do armazém municipal, que fica por cima do cemitério, descíamos a Vilha, mas o descer a Vilha, mesmo a ladeira, que é conhecida pela ladeira do Sr. Marques, passávamos em frente à igreja, descíamos pela PSP, vínhamos ter aqui abaixo ao cruzamento ao Barreiro e depois subíamos a reta do Barreiro toda, passávamos à frente da Câmara e voltávamos lá para cima para o armazém. Foi uma das alterações que foram feitas e muito bem, porque era um percurso muito longo, não só para os carros em si, mas também fazia muita diferença, porque dependente da decoração que os carros tinham, era complicado às vezes andar na estrada, mas para as pessoas que faziam o percurso a pé, era complicado e era um percurso muito grande, em dias de sol e mesmo em dias de estar a chover, era complicado fazer esses percursos. Foi uma das mudanças bastante construtivas que foi feita no percurso, é termos o percurso que temos agora, que agora já não o fazemos pela ladeira do Sr. Marques, as escolas saem do centro cívico, porque é o espaço mais central para as crianças e para todos, e a vertente tradicional, o cortejo alegórico sai do armazém e vem ter ao centro cívico, depois passa ali a Rua das Magnólias, desce a Vilha, atravessa a Rua de Santa Ana e passa em frente à Câmara, que é onde se tem o maior número de pessoas, e depois termina por ali. É uma mudança bastante construtiva a nível do percurso dos compadres e que fez muita diferença. E é mais centralizado para todos, para as pessoas se concentrarem, e é melhor assim. Foi uma opção bastante... Foi bom fazer essa opção. O que é que eu lhe posso adiantar mais sobre a festa de compadres? Está havendo uma aposta maior em todo o sentido do evento, porque de antes tínhamos aqui uma série de coisinhas mais no seu interno do evento que
que foram alteradas, mesmo agora o termos uma tenda em que de uma certa forma facilita às pessoas de estarem ali e das condições climatéricas, estando muito sol, ou estando a chover, parecendo que não, é uma forma de cativar, das pessoas ficarem, de esperarem até o fim. No passado não tínhamos nada disso, tínhamos um palco em frente à Câmara e a sentença era feita ali, claro que juntavam as pessoas ali estavam na mesma, mas a nível de condições aquilo que está a ser oferecido agora é superior, é melhor e traz mais povo a Santana, isso sem dúvida. Agora, provavelmente no futuro haverá sempre críticas, haverá sempre situações a ponderar e a mudar, mas também é preciso repensarmos um bocadinho o que é o tradicional e o que é a festa de compadres. É preciso inovar, é preciso corrigir, mas por vezes não podemos perder a originalidade e não podemos perder o tradicional, nem perder o que identifica mesmo a festa de compadres. Isso são particularidades que o município deve manter e que, de uma certa forma, vem identificar a freguesia e vem dar nome a toda a nossa biosfera. A biosfera não é, no si todo, identificar o povo e a freguesia. Tudo isso faz parte daquilo que é o natural do Concelho de Santana. Então, agora, para perguntar sobre as reservas da biosfera, ia perguntar se já ouviu falar das reservas da biosfera, se recorda da criação. Sim, recordo. Não lhe sei dizer o ano certo, já não me recordo do ano certo, mas não tem assim tantos anos. Recordo-me, e tanto que nós temos uma estátua que é o símbolo que identifica a biosfera da freguesia, que está ali mesmo junto à igreja. Uma imagem que na altura até foi muito criticada, as pessoas não tinham noção do significado daquela imagem e para um espaço ainda um bocadinho fechado e com alguma dificuldade e de abranger aquilo que a sociedade vai desenvolvendo, houve muita crítica sobre aquela imagem e porque é que foi assim, porque é que foi colocada acolá, mas de uma certa forma, depois no contexto que está inserida e explicando à população qual é o significado dela, tem uma beleza própria, que é a natureza feminina. E eu acho que Santana ainda tem muito por explorar nessa vertente. E considera que esta distinção alterou de alguma forma a maneira como os habitantes se relacionam com a natureza? Nós há bocadinho também tocámos no tema, mas acha que a distinção... Sim, há uma sensibilidade maior para valorizar aquilo que nos rodeia e a própria natureza que nos envolve. Há uma sensibilidade maior, tanto das crianças, dos jovens, dos adultos, sim. Valorizar a natureza, especialmente tudo o que é o verde. Sim, isso sem dúvida. Há um cuidado maior, há uma aposta maior, as pessoas cada vez mais têm noção e sabem que nós precisamos do verde, nós precisamos da natureza, precisamos de mantê-la viva, precisamos de ter cuidados com ela e evitando especialmente os incêndios, porque se calhar é a situação mais caricata e se calhar a situação que poderá acontecer e vir a deixar marcas mais profundas, não digo só Santana, mas no Concelho no si todo, porque o Concelho no si todo, o que identifica o Concelho é o nosso verde. E considera que hoje já passaram cerca de 13 anos desde que a reserva da biosfera foi destacada aqui em Santana. Acho que a população já percebe melhor o que é isto da reserva da biosfera? Não lhe sei dizer se a população no si todo percebe melhor o que é que significa a biosfera. Penso que a camada jovem também do cuidado está a ver nas escolas, em abordar essa situação, que sei. Agora, para as pessoas já com uma certa idade, a biosfera não vai fazer
não vai fazer muita diferença. Mas acha que lá está, fez com que esta percepção, esta distinção mudasse mesmo assim em relação com que estas pessoas têm com a natureza? Sim, porque nota-se, não está aqui em questão de dizer que é só os jovens, as pessoas no situto têm noção que têm de cuidar da natureza e que têm de evitar determinadas situações. Isso cada vez mais. E cada vez mais se vê um cuidado maior mesmo, tanto nos jovens como nas pessoas mais maduras, pela natureza no si todo. E vê-se agora um respeito maior mesmo pela altura dos fogos, tudo. E depois estas situações que acabamos por ver na comunicação social, estes incêndios de maior dimensão que têm aparecido pelo continente e que nós já tivemos cá na Madeira, criam uma certa instabilidade na população, medo, receio. E a verdade é que todos nós temos medo porque o Concelho de Santana está coberto de verde, mas também todos nós sabemos que este verde, pelo meio, há muito mato. E nós sabemos que as serras de Santana, nem todas as zonas têm acesso fácil de se poder chegar a tempo de evitar situações complicadas. As pessoas têm noção disso e toda a gente tem medo que essas situações aconteçam. Agora, claro, de vez em quando aparece uma situação menos pensada, as pessoas que vivem da agricultura precisam de limpar os seus terrenos, nem sempre pensam se é a melhor altura para fazer caminhadas, se estão a ter os cuidados que deviam ter para fazê-lo. Às vezes aparecem situações assim, mas atenção, há um cuidado muito maior de pensar, neste mês não posso fazer caminhadas, eu tenho de ir passar pelos bombeiros porque tenho de avisar que vou fazer isto ou fazer aquilo. Há um cuidado, claro, maior e as pessoas têm noção dos riscos que correm, isso sem dúvida. E toda esta situação da biosfera veio alertar para isso. E todos nós sabemos que precisamos da vegetação à nossa volta e que temos de cuidar dela, isso sem dúvida. Era isso que queria perguntar agora aqui. Acha que esta distinção também contribuiu para a valorização do património local e regional? Sim. E acabou por levar Santana aos 4 cantos do mundo. Porque não vamos dizer que nos outros sítios que não há vegetação e não há plantas como as que nós temos aqui, ou que não há sítios iguais ou parecidos aos nossos, mas cada cantinho tem a sua natureza, cada cantinho se identifica por aquilo que tem para oferecer. E nós sabemos que o nome de biosfera que foi dado e que foi levado para fora, que foi a maior valia para Santana, daí que muitas pessoas procurem a freguesia pela forma que ela se identifica e por aquilo que ela tem para oferecer. E daí que acho que não há dia nenhum que nós não tenhamos turistas cá a procurar as caminhadas, o Pico das Pedras, o Pico Ruivo, zonas características do concelho, que nos identificam e que saíram e que foram levadas com o nome da reserva da biosfera. E ele perguntar se, a nível da Casa do Povo, que trabalha com a cultura, se trabalham estas questões da reserva da biosfera? Não, nós não trabalhamos diretamente estas questões da biosfera. Isto porquê? Porque nós estamos virados mais para a vertente cultural, tradicional e para a vertente da formação. Agora, claro que quando vamos representar, por exemplo, quando vamos para a festa de compadres representar um determinado tema, vamos tentar apresentá-lo e representá-lo da melhor forma e tendo em conta aquilo que nos identifica e aquilo que vamos lá ter. Isso sim. Agora dizer que a casa por si própria trabalha este tema ou que esteja a desenvolver este tema, não, porque não é a nossa área, não é a nossa área direta. Agora, indiretamente, claro, toda a gente temos de ter os nossos cuidados e ter sempre patente que é um peso para Santana no sentido positivo e que é uma mais-valia para a freguesia, para o concelho no si tudo, sim. Para si, o que é que distingue Santana?
O que é que distingue Santana? E o que é que considera especial neste concelho? Olha, o clima, que é um clima, é diferente. Há uma zona na Madeira que as pessoas dizem que o clima é muito idêntico a Santana, que é a Camacha. Tem um clima muito idêntico a Santana. Quando o tempo arrefece aqui, geralmente a Camacha também está na mesma situação. Mas o que é que identifica Santana? Olha, Do que é que mais gosta? olha, eu gosto do verde de Santana. Gosto de verdura de Santana. É eu vir do meu sítio para outro sítio e virar os olhos e conseguir ver a serra, conseguir ver sempre uma árvore de um lado, uma árvore do outro, a verdura, as plantações. Nós vamos para qualquer sítio e acabamos por ver sempre alguma verdura plantada, claro, consoante a época. Aqui, agora já começamos a ver o milho. Eu gosto daquilo que a natureza nos dá, das plantações que é feitas, da forma que Santana está distribuída, dos vales que nós temos, porque geralmente temos sempre uma ribeira a separar um sítio do outro. Daí que vou lhe dizer uma coisa que nós, os antigos costumam dizer uma coisa e nós já vamos também no mesmo ramo e vamos dizendo a mesma coisa. Quando a freguesia de Santana estiver numa situação drástica derivada à chuva ou derivada a determinadas situações atmosféricas, as outras freguesias já estão mesmo em maus lençóis. E isto deve-se porquê? A esta situação, aos altos e aos baixos. Nós geralmente, quando chove muito, vemos isto noutras freguesias a nível da Madeira, quando chove muito, há situações complicadas, muita água, sim. Nós aqui, graças a Deus, podemos nos dar satisfeitos porque pode acontecer uma situação ou outra, mas é muito raro essa situação acontecer. Porquê? Porque temos sempre uma ribeira entre os sítios, há sempre um alto e um baixo. A água, quando cai, tem sempre onde escorrer. E é aquilo que há bocadinho ao almoço estávamos a falar que queríamos ir fazer uma lavada. É isso? Sim. Estes caminhos que foram feitos para conduzir a água? Não, é porque, por exemplo, nós estamos aqui nesta zona, é uma zona chã, parecendo que não, mas é uma zona chã. Mas aqui por baixo, aqui para baixo do modelo, por exemplo, já passa uma ribeira. Uma ribeira é o que no continente, lá chamam uma linha d'água. Portanto, há sempre um espaço por onde a água escorre, para a água ir descendo sem fazer estragos e sem inundar as casas. Há um caminho natural cá. Sim. Isso não é só Santana que tem esta situação, mas é uma das coisas que identifica a nossa freguesia, é haver sempre um vale e sempre uma zona de percurso natural para as águas. E eu gosto de ver, por exemplo, passarmos, quando fazemos as levadas, quando vamos a pé, pedaço a pedaço, ouvirmos o ruído da água. Às vezes, quando há um ventinho, simplesmente o mexer o mexer das árvores é diferente do que estar numa cidade em que só se ouve o barulho dos carros, sinto o cheiro do gasóleo. Eu não troco a minha Santana por nada em relação a essas situações. É o natural também, o povo santanário, aliás, as pessoas de Santana têm uma alcunha de bragados. Essa alcunha deve-se a bragados. A alcunha de bragados vem de Bragas. A palavra Braga vem do passado. No passado, a zona norte do continente é muito semelhante ao povo nortenho, ao povo madeirense. E então, segundo reza a história, os primeiros habitantes que passaram por cá vinham do norte de Portugal e usavam calças curtas, as calças a meia perna, e essas calças chamavam de bragas.
E daí, com o passar dos anos, associarem também o nome da freguesia, o nome do povo, às calças brancas, porque antigamente se usava muito na freguesia, as calças curtas. E porquê que depois, porque as calças curtas também? Não havia muito poder económico, as pessoas tinham muitas dificuldades económicas e não havia também muita facilidade de adquirir peças de vestuário. As peças de vestuário que existiam iam passando de irmãos para irmãos. E para uns ficavam mais compridas, para outros ficavam mais curtas. O que havia era um reaproveitamento das peças de vestuário e dos tecidos consoante aquilo que havia disponível. Se dava para ficar comprido, ficava comprido. Se dava para ficar curto, ficava curto. E segundo o que reza a história, dizem que o nome de Bragados que vem daí da palavra Bragas e derivado às calças.